O assunto de hoje é o movimento uniforme. O que é um movimento uniforme? É um movimento que possui velocidade escalar constante. O que é uma velocidade constante? Aqui o exemplo. Ó. Em 1 segundo, o móvel percorreu de 20 a 30 metros, 10 metros. Em 2 segundos, de 30 a 40 metros, 10 metros. Em 3 segundos, de 40 a 50 metros, ó, 50 menos 40, 10 metros. Então, o que é a velocidade constante? Percorre o mesmo deslocamento para o mesmo intervalo de tempo. Então, ele está percorrendo sempre 10 metros, ó, ΔS igual a 10 metros. Lembrando que ΔS é posição final menos posição inicial. Então, sempre deslocando 10 metros. O intervalo de tempo, nesse exemplo aqui, igual a 1 segundo. Então, como que a gente calcula a velocidade? Velocidade V é igual a ΔS sobre ΔT. O ΔS aqui na figura é 10 metros. O ΔT é 1 segundo. Então, 10 dividido por 1. Então, a velocidade constante, 10 metros por segundo. Alguma dúvida aqui? Tranquilo? Por enquanto tá tranquilo. Beleza. Segundo exemplo. Então, ó, é assim que aparece no Enem e no vestibular. Então, quantos metros ele percorreu? 10 metros em 1 segundo. Ó. 10 metros em 1 segundo. 10 metros em 1 segundo. Então, velocidade, formulinha sempre, né? Velocidade é sempre ΔS sobre ΔT. Então, 10 metros dividido por 1 segundo. Então, velocidade constante, porque ela não... sempre o mesmo valor, né? 10 metros por segundo. Do ciclista, está percorrendo sempre 100 metros em 1 segundo. 6 metros em 1 segundo. 6 metros em 1 segundo. Então, o movimento é uniforme? É. Qual a velocidade? 6 metros dividido por 1 segundo, 6 dividido por 1, 6 metros por segundo. Não esqueça de escrever constante em movimento o quê? Uniforme. Então, no movimento uniforme, a velocidade escalar é a mesma em todos os instantes. E ela sempre coincide com a velocidade escalar média. Que a forma da velocidade escalar média nós já vimos, né? Velocidade escalar média é ΔS sobre ΔT. E desse corredor aqui, ó, de 0 a 10 centímetros, 10 centímetros em 1 segundo. De 10 a 20 centímetros, 10 centímetros em 1 segundo. De 20 a 30 centímetros, 10 centímetros em 1 segundo. De 30 a 40 centímetros, 10 centímetros em 1 segundo. Então, a velocidade aqui desse corredor, 10 centímetros por segundo. Que tipo de movimento que é o dele? Uniforme. E essa velocidade é constante. Esses exemplos copiam do caderno, hein? Você não imprime, recorta e cola no caderno, né? Os exercícios de movimento uniforme são bem tranquilinhos, ó. Atividade 1. Um caminhão de 20 metros de comprimento desenvolve a velocidade constante. Sublinha a velocidade constante e escreva o movimento uniforme. Então, um caminhão de 20 metros de comprimento desenvolve uma velocidade constante, sublinha. Velocidade constante significa o movimento do caminhão uniforme. Uma estrada retilínea demora 10 segundos para atravessar a ponte de 180 metros. Então, sublinho 10 segundos, porque isso aqui representa um intervalo de tempo que é o ΔT. Agora, se ele atravessou uma ponte de 180 metros de extensão, ele deslocou 20 metros, que é o comprimento dele, mais 180 metros, que é a extensão da ponte. Então, calcular a velocidade do caminhão em quilômetro por hora. Então, primeiro calcula a velocidade em metros por segundo. Então, a cada 10 segundos, ΔT 10 segundos, o caminhão percorre 20 metros, que é o comprimento dele, mais 180 metros, que é a extensão da ponte. Então, ele deslocou 200 metros, que é 20 mais 180, 200. Ó. Então, eu tenho o deslocamento, que é o ΔS? Tem 200 metros. Tem o tempo, que é o ΔT? Tem 10 segundos. Como que calcula a velocidade? Velocidade V é sempre igual a ΔS dividido por ΔT. Substitui, ó, ΔS 200 metros, ΔT 10 segundos, cancela um zero em cima com zero embaixo, 20 dividido por 1, 20 metros por segundo, constante. Mas como ele quer em quilômetro por hora, o 20 metros por segundo para passar para quilômetro por hora, multiplica pela constante 3,6. Então, 20 vezes 3,6 dá 72 km por hora. Então, a velocidade do caminhão, 72 km por hora. Alguma dúvida nesse exercício? Outro exercício bem tranquilinho que cai em vestibular e Enem, ó. Uma locomotiva de 30 metros de comprimento move-se com velocidade de 72 km por hora em uma linha férrea paralela à de um trem de passageiro. Possui 220 metros de comprimento e move-se com velocidade V, 10 metros por segundo. Ambos os trens movem-se no mesmo sentido. Então, isso aqui é importante. Ó. São dois trens, um de comprimento 30 metros e outro de comprimento 220 metros. O primeiro trem com velocidade de 72 km por hora e o segundo com velocidade de 10 metros por segundo. Então, olha o problema encontrado aqui. Um trem tem velocidade de 72 km por hora. O outro tem velocidade de 10 metros por segundo. Então, você é obrigado a transformar 72 km por hora para metro por segundo. E a regrinha está aqui. Ó. Então, o primeiro trem aqui, ó, a gente chama de trem com a letra A maiúscula. A velocidade dele, ó, VA, ó, o primeiro trem, essa velocidade aqui de 72 km por hora, a gente chama de VA.
igual a 72 km por hora. Para passar para metro segundo, divide por 3,6. Nós já vimos essa transformação. Então, 72 km por hora transformado para metro segundo, divide por 3,6. Então, 72 dividido por 3,6, 20 metros por segundo. E o comprimento dele é o deslocamento. O comprimento dele, 30 metros, vamos chamar de ΔSA. Então, a velocidade do trem A, 72 km por hora, não pode ficar, né? Quilômetro por hora tem que transformar para metro por segundo. Como que transforma? Toda a velocidade de km por hora para transformar para metro por segundo, divide pelo número 3,6. Então, 72 dividido por 3,6 é igual a 20 metros por segundo. Então, VA, você não vai usar 72 km por hora. VA, você vai usar 20 metros por segundo. E o ΔSA é o comprimento dele, 30 metros. Agora, o segundo trem. O segundo trem tem comprimento 220, então o ΔSB dele 220 metros. A velocidade dele, VB, é 10 metros por segundo. Então, o trem B não precisa fazer nenhuma transformação, porque a velocidade está em metros por segundo e o deslocamento em metro. Só tinha que fazer transformação aqui para o trem A. A velocidade dele estava em quilômetro por hora. Então, não pode deixar a velocidade de quilômetro por hora se o deslocamento está em metro. Tem que transformar quilômetro por hora para metro por segundo. Basta dividir sempre pelo número 3,6. Sempre por 3,6. Beleza. Agora aqui, ó, no exercício anterior, você tinha o estudo do movimento de apenas um corpo. Agora aqui você tem dois corpos. Dois corpos, você tem que usar a velocidade relativa. Como ele falou que ambos os trens movem-se no mesmo sentido, então a velocidade relativa, quando mover no mesmo sentido, não é vetor, hein? Vetor, no mesmo sentido, você soma. Velocidade relativa, ó, é o contrário de vetor. Ó. Mas quando é que usa velocidade relativa? Quando tem movimento de dois ou mais corpos. Então, a velocidade relativa de A em relação a B, quando tem o mesmo sentido, então dois carros, dois trens, um carro e um caminhão, se movem no mesmo sentido, sempre distinguir, né? Carro A, deslocamento A. Carro B, deslocamento B. Como tem o mesmo sentido, calcula a velocidade relativa, tá aqui, ó, no mesmo sentido, subtrai. É o contrário de vetor. Isso aqui é velocidade relativa, movimento relativo. Sempre subtrai o maior do menor, quando está no mesmo sentido. Então, a maior velocidade era 20 e a menor era 10. Então, a velocidade relativa de A em relação a B, 20 menos 10 dá 10. Agora, qual é o deslocamento total? É a soma dos deslocamentos. Ó. Do trem A mais o deslocamento. Deslocamento sempre soma. Ó. Comprimento sempre soma. Então, o deslocamento total vai ficar 30 metros do primeiro trem mais 220 metros do segundo trem. Então, o deslocamento total, 250 metros. Ele quer o intervalo de tempo de ultrapassagem. Nós já vimos em aula anterior que tempo é sempre distância dividido por velocidade. Então, o tempo vai ficar distância, 250 metros, velocidade relativa, 10. 250 dividido por 10, ó, cancela um zero em cima com um zero embaixo, 25 dividido por 1. Então, o tempo de ultrapassagem na letra A é de 25 segundos. Alguma dúvida aqui? Atividade 2. As aulas gravadas eu vou estar enviando, né, pessoal? Tá bem tranquilo.